Irmão, pirataria nunca existiu, nunca vai existir. Mentiram pra você, tá bom? Mentiram na sua cara, tá? Não existe esse negócio de jogo pirata, vídeo pirata, filme pirata, livro pirata. Pirateei um livro, pirateei um tênis. Esse tênis é falsificado. Esse livro é falsificado. Sabe por quê? Porque qual que é o conceito de pirataria? É você pegar um produto, fazer uma cópia desse produto, sem a permissão legal do dono e vender esse produto. Ou simplesmente utilizar esse produto sem pagar por ele. Vamos lá? Quando você copia algo, outra pessoa não fica sem esse algo. Você não remove a propriedade de outra pessoa. Você não destrói a propriedade de outra pessoa. Quando você copia um filme, uma série, um livro, e você propaga isso na internet, ou você vende isso por algum meio, você não está destruindo a propriedade daquela pessoa. Você está simplesmente aumentando a quantidade desse mesmo produto sem destruir a propriedade de outra pessoa. Ou seja, pirataria nada mais é do que copiar e aumentar a quantidade. São fábricas do produto descentralizadas. Tá? Aí vai vir alguém e vai falar, não, mas quem criou tem a propriedade intelectual sobre aquele produto. O autor do livro tem a propriedade intelectual sobre o livro. O cara que fez o filme tem a propriedade intelectual sobre o filme. Não, não tem, porque propriedade intelectual não existe. Propriedade intelectual é uma das mentiras feitas pelo Estado, feitas por uma organização de Estado mais empresas, né, o famoso corporativismo, para fazer com que as pessoas não tenham liberdade econômica. Sabe quem que se favorece quando você tem patentes, por exemplo, quando você tem propriedade intelectual? As grandes empresas, né? A Big Pharma, Big Techs gigantescas, né? Grandes empresas de música, né? As labels de música, né? Esse pessoal fica muito feliz quando você tem quando existe propriedade intelectual, né? Quando cria-se essa aberração da natureza chamada propriedade intelectual, né? A propriedade sobre ideias, imagina isso, né? Que inclusive foi o que aquele merda do Craig Wade lá, aquele charlatão, tentou fazer com o Bitcoin. Ele alegou que ele era Satoshi Nakamoto e queria que o Bitcoin verdadeiro fosse o Bitcoin dele, o Bitcoin Cash, aquela merda, aquele golpe, aquele scam. E para isso tentou aplicar o conceito de propriedade intelectual em cima do Bitcoin. Ou seja, todo mundo que estivesse falando de Bitcoin deveria se referir ao Bitcoin Cash. O Bitcoin agora seria dele, né? O protocolo seria dele. Ele é o autor do protocolo Bitcoin. Que patético isso, né? Ele foi simplesmente zoado por toda a comunidade, pela justiça britânica lá, pela justiça lá do país dele, e acabou. É um merda até hoje. É um bilionário, mas é um merda. Entendeu? Quando uma empresa, um chinês lá, um Xing Ling, um taiwanês lá, faz um tênis pirata da Nike, um tênis pirateado, um tênis falsificado da Nike, não existe nenhum crime nisso. Ele está simplesmente produzindo um produto, certo? Que muitas vezes tem a mesma qualidade do produto original. Olha só que merda, né? Ou seja, o produto original custa 10 vezes mais que o mesmo produto com a mesma qualidade feito na China por uma criança chinesa que recebeu $1 por dia para fazer aquele tênis que custa, sei lá, 10 vezes menos. Propriedade intelectual é um conceito que não existe, porque propriedade só pode ser aplicada naquilo que é escasso. O conceito de propriedade é isso. É você só consegue aplicar propriedade privada nas coisas que são escassas. Ideias não são escassas.
ideias não são escassas. Um livro não é escasso. Quer dizer, o livro não é a ideia, né? É o produto final. Mas você copiar algo não torna aquele algo escasso. Na verdade, aumenta a quantidade daquele algo. Então, tudo aquilo que pode ser copiado, tudo aquilo que pode ser construído e copiado de alguma forma, você não tá... Não existe direitos autorais. Tá me entendendo? Não existe esse negócio de direitos autorais. Inclusive, regras arbitrárias como essa, como direitos autorais, patente, etc., são uma das coisas principais que causam atraso de evolução na sociedade. Patente de remédio, por exemplo, patente de blueprint, de sei lá, de tecnologias. São coisas que travam o avanço tecnológico. Tá me entendendo? Por isso que um iPhone hoje custa $1.000, mas na China você consegue fazer o mesmo iPhone por, sei lá, $50, $100. Por quê? Porque lá na China você consegue comprar as partes do iPhone no mercado, porque lá não tem patente. Para uma empresa abrir a sua filial na China e produzir na China, não pode ter patente. Tem que entregar patente pro PCC de lá, pô. Entendeu? Pois é. O que acontece? Essas patentes vazam e vão parar no mercado chinês. Aí você consegue fazer basicamente um iPhone inteiro, 16 Pro Max, original, com o sistema operacional da Apple, funcionando, original, Face ID, no mercado. 1/10 do preço. Só que sempre vão ter otários que preferem ser escravos, né? Sempre vão ter as pessoas que preferem estar preferem ser mandados, né? Preferem ter a vida subjugada por políticos. Aí o cara vai falar assim, mas se não tem patente, se não tem patente, não tem direito autoral, não tem propriedade intelectual, qual que é o incentivo então para produzir coisas novas, hein? Ganhar dinheiro. A patente é um dos incentivos econômicos, que é um incentivo econômico artificial. O incentivo econômico principal é ser o primeiro, criar uma inovação, resolver problemas, e esse problema resolvido te dá dinheiro. Simples. É ser o primeiro, é ser o melhor. É ter vantagem competitiva econômica por ser o primeiro, por ser o pioneiro. É criar a logística primeiro, é criar a forma mais eficiente primeiro. Essa é a vantagem econômica. Esse é o incentivo econômico para você construir coisas novas. É você vender primeiro a solução para uma doença terminal. É você vender primeiro a solução mais eficiente para uma doença que mata a pessoa em uma semana, mas que agora você não vai morrer mais. A patente é um negócio demoníaco. Tá entendendo? Infelizmente, as pessoas não entendem isso, né? Elas acham que quer dizer, fora o fato de que, tipo assim, por exemplo, um jogo, né? Beleza, os caras vão lá, gastam milhões e milhões no jogo, aí chega o cara e pirateia o jogo. Esse cara tá errado? Não, tá certo. Esse cara tá certo. Piratear um jogo está certo. Acabou. Primeiro, o fato de um jogo custar $100, R$500, R$300, já é um absurdo. Um jogo não deveria custar mais que $5. Deveria ser fácil fazer jogos, deveria ser fácil. Se está difícil fazer jogos, significa que tem algo errado. Não está sendo criada tecnologia suficiente para melhorar a eficiência na criação de jogos. Tá entendendo? Toda essa criação de jogos deveria ser automatizada. É isso que a IA vai tentar resolver, por exemplo. A IA, a inteligência artificial, né, ChatGPT, DeepSeek, por aí vai. AGI, na verdade, né? A automatização das coisas deveria ser algo que você busca em todos os setores possíveis. Inclusive na criação de jogo, por exemplo, na criação de filmes. Um cara deveria ser responsável por fazer um filme inteiro. Se ele quisesse. Ele poderia ter essa capacidade. Mas não. Porque existem milhares e milhares de barreiras econômicas que vão proibir, basicamente, você de criar uma IA ou criar uma forma de reduzir esse custo da criação de mídia digital em 99%. Elon Musk fez isso com foguete.
Se o cara fez isso com foguete, reduzir o custo em 90%, por que não dá pra fazer isso com um jogo? Por que não dá pra fazer isso com qualquer outro setor? Sendo que foguete é um negócio físico. Sendo que criar jogo é um negócio digital. É código. É brutal. O bruto disso é código. Qualquer coisa digital é muito mais fácil de você copiar e automatizar do que coisas físicas. Pois é, porque tem entraves nisso. Tem estados proibindo você de fazer engenharia reversa, proibindo você de basicamente construir algo em cima do código que outra pessoa fez. Ah, eu não posso usar o código da OpenAI, então toma de psique na sua cara, Sam Altman do caralho. Seu merda. Pois é. Tipo assim, o futuro é open source. As coisas que não forem open source daqui pra frente, elas vão ficar atrás. O futuro é open source. O que significa open source? É o cara que usa Linux, é o cara que usa o DeepSeek, é o cara que usa no celular dele um Android customizado. Não sei se Android é open source, mas você entendeu? Pois é. É o cara que ao invés de usar Adobe, ele usa, sei lá, outro aplicativo de edição de vídeo open source, né? Código aberto, qualquer pessoa pode entrar naquele código. O Bitcoin é open source. O Bitcoin é a clara definição do que é open source. É um negócio que é aberto, o código é aberto, qualquer pessoa pode ler as regras e buildar em cima dessas regras. Se o dinheiro da sociedade é open source, por que o resto todo não seria, cara? Se a forma de conversar valores e informações na sociedade é open source, por que o resto todo não seria? Não faz nem sentido isso. A coisa mais básica que tece basicamente a sociedade, né, que é a reserva de valor, a moeda de troca, aquilo que facilita a escalabilidade das trocas, é open source. Por que o resto não seria? Aí vem o Sam Altman com aquela cara dele. Não. Nós precisamos aqui fazer um negócio close source. Inclusive eu quero fazer abrir o capital da empresa. Então toma de psique na sua cara, seu merda. E vai acontecer pra tudo, entendeu? Não só pra IA. Vai acontecer pra jogo, vai acontecer pra filme, vai acontecer pra música. Qualquer pessoa vai conseguir fazer qualquer coisa que quiser. O cara não sabe cantar, mas ele vai ter uma IA que vai afinar a voz dele, que vai fazer o beat pra ele. Basta ele dar o prompt correto, basta ele saber manipular o prompt, basta ele saber manipular, basta ele saber conversar com a máquina. Aí você vai ter uma desmonetização das coisas absurdas. Jogos não vão ser tão caros quanto são hoje, filmes não vão ser, e quem tentar fazer isso vai se ferrar, porque vai ser pirateado. Acabou. Claro que eles vão tentar criar barreiras, já existem várias barreiras para isso, né? A Steam é uma barreira para isso. Certificados digitais são uma barreira para isso, né? Mas essas barreiras já são quebradas hoje, imagina daqui a 10 anos com IA. Pois é. Não adianta querer fazer close source, não adianta querer fazer... Eles vão tentar, esses corporativistas gigantescos, eles vão tentar fazer close source de tudo, vão tentar fazer... tentar tirar o máximo de dinheiro possível, porque eles sabem que essa brincadeira não vai durar para sempre, entendeu? Eles não são idiotas. Não tem como você ter uma sociedade com código fechado, sendo que você tem IA, você tem AGI, você tem essas coisas. Computação quântica, não existe isso. O futuro é open source, o futuro é descentralizado, o futuro é miniaturizado. As coisas tendem a ficar cada vez menores, cada vez mais eficientes, cada vez... Isso aqui era um computador de uma casa inteira, há, sei lá, 70 anos atrás, 50 anos atrás. Hoje está na palma da minha mão e é 1 milhão de vezes mais potente que aqueles computadores antigos que ocupavam uma casa inteira, um quarto inteiro. Pois é. Você acha o quê? Que não vai acontecer isso com energia nuclear, com computação quântica, com computadores quânticos, né? Com fusão nuclear? Você acha que não vai acontecer isso? Vai acontecer sim, com qualquer forma de tecnologia. Dá para miniaturizar, dá para deixar menor, mais eficiente, mais barato, com menos custo, mais acessível para qualquer pessoa. A questão é que vão haver sempre corporativistas vagabundos que vão tentar fazer um lobby com o Estado para tentar abocanhar uma parte disso, para não deixar a concorrência funcionar.
Só que aqui tá, dessa vez a gente tem Bitcoin, dessa vez a gente tem IA, dessa vez a gente tem teoria dos jogos funcionando, né? Sempre tivemos teoria dos jogos funcionando. Só que até hoje a gente não tinha uma reserva de valor que fosse descentralizada, inconfiscável e incensurável, que é o Bitcoin. Agora a gente tem. E aí? Acha que vai ser a mesma coisa? Pois é. Estude Bitcoin, eu se arrependo amargamente. Amargamente. Mandar o Bitcoin aqui embaixo para você aprender tudo sobre Bitcoin. E se você quiser comprar Bitcoin P2P, Spike do Spike, aqui embaixo. Tchau.